Salve, meus irmãos, com a paz de Senhor Jesus Cristo. Estava aqui meditando a palavra do Senhor. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês que têm assistido o vídeo, conteúdo bíblico da palavra do Senhor. Hoje eu vou falar a respeito de um tema. Deus abençoe, meu irmão. Rodrigues. Deus abençoe, meu irmão. Compartilha pro pessoal aí, por favor. Deus abençoe. Vou falar a respeito. Você que está chegando aí, compartilha para os irmãos. Vou ver a palavra do Senhor. Márcio Coutinho, Deus abençoe. Vou falar sobre o tema hoje. A resistência do reino de Deus. Compartilha, por favor, com os irmãos aí. Vou ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de número 11. Diz assim, ó. Respondeu Jesus: porque vós é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a estes não lhe é dado. Aqui Jesus, ele estava explicando a parábola do semeador. Então, aqui Jesus está falando com os discípulos. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, ou do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Quando Jesus ele fala, vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, ele estava falando para os discípulos. E quando ele fala assim, mas para eles não lhe é dado, quer dizer, aqueles que não tinham recebido ainda o reino dos céus no seu coração, ele não consegue entender o mistério do reino. Vou ler alguns textos bíblicos da palavra do Senhor para a gente entender melhor esse assunto, a resistência do reino de Deus. Quando o homem ele resiste à palavra do Senhor, que ele resiste à entrega dele a Cristo, automaticamente ele está resistindo o reino de Deus na sua vida. E quando uma pessoa ela resiste à palavra do Senhor, o que acontece? O reino de Deus não tem como habitar num coração que resiste à vontade do Senhor. Então nós vimos lá em Mateus, no capítulo 3, versículo de número 2, João Batista ele pregando, dizendo assim, ó, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então aqui, o reino dos céus, ele estava próximo. Estava próximo. Compartilha aí, meu irmão, o vídeo, por favor, para a gente evangelizar mais pessoas. Porque o nosso intuito é evangelizar, é levar a palavra do Senhor, Jesus Cristo. Tantas pessoas que faz a live com besteira, a gente está fazendo uma coisa que está promovendo o reino dos céus na terra. Então nós vimos aqui na palavra do Senhor, você que vai assistir depois do vídeo, em Mateus capítulo 3, versículo 2, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus ali ainda não havia chegado. Ele ainda não havia chegado. Por que ainda não havia chegado? Porque Jesus ainda não tinha manifestado o milagre, as maravilhas. Você pode ver lá em Mateus, no capítulo 12, versículo de número 28. Diz a Bíblia que Jesus falou assim, ó: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, sabei que é chegar até vós o reino de Deus. Versículo 28. Chegado o reino de Deus. Então, quando o reino de Deus ele chegou ali, o que acontece? Começou a expulsar o demônio e curar os enfermos. Então, o reino de Deus chegou com poder. O reino de Deus chegou com poder. E isso ainda continua acontecendo no dia de hoje. O reino de Deus, ele chega com poder. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele fala assim, ó, Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino. O reino já havia chegado. Diz aqui, ele fala assim, venha o teu reino. Quer dizer, venha a tua presença. Quando ele fala, venha o teu reino, venha a tua presença, venha o teu domínio, venha a sua vontade na terra e no céu. Quando ele falou assim, venha o teu reino, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Quando você vê em Mateus capítulo 28, versículo 12, 28, falou assim, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, sabei que é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus já havia chegado. É chegado o reino do céu. É chegado o reino de Deus. Quando aqui, no capítulo 3 de Mateus, versículo 2, João Batista começa a pregar, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu, o reino de Deus, porque ainda não havia chegado. Quando Jesus falou assim, ó, arrependei-vos, é chegado, está próximo o reino do céu, estava próximo, ainda não havia chegado. O reino do céu começou a se estabelecer no momento que Jesus falou, no capítulo 12, e no versículo de número 28, ele falou assim, ó, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, sabei que é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus, quando há resistência pelo reino de Deus, a pessoa, ela não muda, ela não é transformada. Por quê? Porque está havendo uma resistência. O reino de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus agindo na terra. Então, o primeiro lugar do reino de Deus é lá em cima, onde está o trono de Deus, onde a glória de Deus total está ali, onde Deus está sentado no seu trono. Lá é o reino de Deus, onde os anjos, milhões e milhões, bilhões e bilhões, serafim, os querubim, os arcanjos, Miguel, está lá diante de Deus, Jesus é sentado à direita de Deus e os anjos adorando, como lá em Isaías 6, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, lá está o reino de Deus. Mas quando Jesus chegou aqui na terra e ele começou a expulsar o demônio, até aquele momento ali nunca se havia visto alguém que expulsasse um demônio de nenhuma pessoa. Nunca tinha acontecido milagres em massa como aconteceu quando Jesus estava aqui na terra, em carne e osso. Então, ali, naquele momento, aí chegou o reino de Deus com poder. Ele mesmo falou isso. Mateus 12, 28. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, sabei que é chegado a vós o reino do céu. Então, o reino dos céus, ele chega com poder. Mas para o reino do céu ele se manifestar, como tem que se manifestar, o homem precisa abrir o coração para Deus. O homem precisa abrir
a sua mente para o reino do céu habitar dentro dele. Paulo, falando em Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele fala assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Quer dizer, não é comida, não é café, não é almoço, não é janta. Mas o reino do céu é gozo, é paz e alegria no Espírito Santo. Quer dizer, dentro de nós. Dentro de nós. Então, primeiro, o reino do céu é onde Deus habita lá em cima. Segundo, o reino do céu, ele se manifesta com poder. Milagre extraordinário. Manifestação do poder de Deus. E terceiro, o reino do céu, ele habita dentro de nós. O reino do céu, ele habita dentro de nós. Porque quando o reino do céu, ele habita dentro do homem, ele passa a habitar dentro do homem, o homem começa a entender a vontade de Deus. E foi isso que a gente falou. Mateus, capítulo 13, versículo de número 10, que nós estamos lendo aqui. Mateus 13, versículo de número 11. Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino, mas a eles não lhe é dado. O homem, naturalmente, ele não consegue conhecer o mistério do reino de Deus. Ele não consegue. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre a nossa vida, na pessoa de Jesus. Esse é o reino de Deus. Quando Deus ele estabelece o reino dele no coração do homem, e o homem, em obediência à palavra de Deus, o que acontece? A sua vida, ela é cheia da presença do Espírito Santo do Senhor. Porque o reino de Deus é a presença de Jesus na nossa vida. Você vê lá no Evangelho de João, capítulo 3, havia um chamado Nicodemos. E Nicodemos, ele chegou à noite a ter com Jesus. Jesus falou assim, versículo 3, Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, de nenhum modo você vai poder entrar no reino do céu. Ver o reino do céu. De nenhum modo você vai poder ver. Por quê? Porque ele não vai ver? Porque ele não nasceu de novo. Porque no momento que a pessoa crê em Jesus, a pessoa se arrepende, deixa o Espírito Santo te convencer, você passa a não resistir mais o reino de Deus na sua vida. Você vê em Mateus 10 que Jesus falou assim, chegou e falou para aquele povo que estava ali, para aquele povo que se encontrava ali, ele falou assim, vocês vão e vai pregar, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Por quê? Porque estava próximo. Porque naquele momento ali, Jesus deu essa ordem para eles. Falar que o reino do céu está próximo. Pai, Senhor, varão, Deus abençoe. Cláudio Márcio, um abração aí. Então o reino do céu está próximo. E ele mandou pregar, mandou ensinar o povo. Então quando há resistência do reino do céu, as pessoas continuam da mesma maneira que nasceu. A Bíblia diz, lá no Salmo 51, lá ele falou assim, em pecado fui concebido, em pecado gerou minha mãe. Então quando o homem ele continua resistindo à presença de Deus na vida dele, continua resistindo o reino do céu na vida dele, a vida dele não muda, a vida não é transformada. Porque, olha só, existe o domínio do império das trevas. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Fala assim, e nos tirou do império das trevas, quer dizer, o império das trevas é o domínio do pecado na vida do ser humano. É o império das trevas onde o homem ele é guiado pela sua natureza carnal e por trás disso vem a ação maligna. A Bíblia diz em Tiago 4,7, chegai, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, quando a pessoa se chega a Deus, na pessoa de Cristo, arrependido, acontece um novo nascimento. Então o reino de Deus ele passa a habitar dentro de você. Quando o reino de Deus passa a habitar dentro de você, a sua vida não vai ser mais a mesma. O reino de Deus, você sai do estado do império das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. E o que acontece? A sua vida, ela não é mais a mesma.
Porque quem está dominando você agora é o reino de Deus. É o reino de Deus. O homem, quando ele não deixa o reino de Deus entrar dentro dele, transformar a vida dele, ele não consegue ver Jesus como Jesus verdadeiramente é. O homem, ele vê Jesus como simplesmente um homem comum como eu e você. Ele era um homem comum como eu e você. Mas Jesus, ele tinha um lado dele divino. Quando o homem, ele não consegue compreender o reino de Deus, como é compreendido biblicamente, a mente dele continua vendo Jesus como somente um profeta. Somente um profeta. Ele era um profeta. Jesus era profeta, mas ele era muito mais do que um profeta. Chegaram para Jesus e falou assim, o discípulo, quem diz ser o filho do homem? Aí ali, ó, natureza humana. Filho do homem, natureza humana. Está falando da natureza humana. Quem diz ser o filho do homem? A natureza humana de Jesus. Aí o discípulo falou assim, ó, um diz que é Jeremias, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Aí Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, quem diz que é o filho do homem? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí que você vê ali, falando a natureza divina de Jesus. Então, enquanto o homem, ele não deixa o reino do céu habitar dentro dele como tem que ser, ele continua vendo Jesus somente como um homem comum. Mas você vê nesse texto a natureza divina de Jesus e a natureza humana. A natureza humana, quando ele falou assim, quem disse ser o filho do homem? Filho de Maria, filho do homem. Agora, quando ele chega e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele confessa a natureza divina de Jesus. Então, enquanto um homem ele não deixa o reino de Deus entrar dentro dele, ele vê Jesus somente como um profeta. Ele vê Jesus somente como um homem que nasceu de Maria e foi usado por Deus. Mas quando ele deixa o reino de Deus habitar dentro dele, como a Bíblia diz, a mente dele muda, ele acredita na Escritura como está escrito. Ele falou assim, quem diz ser o filho do homem? Aí Jesus falou para Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em um momento na Bíblia você vai ver alguém falando, tu és o Filho do Deus vivo. Por quê? Quando ele fala isso, você, você tem a natureza divina, você é divino, você é celestial. Então, quando o reino de Deus, ele habita dentro do homem, a vida da pessoa é transformada. A vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Muitas pessoas querem explicar ali a transfiguração. Cada um dá a sua explicação na transfiguração. Quando Jesus elevou Pedro, Tiago e João no monte, e a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado, o seu rosto ficou como o sol, as suas vestes resplandeciam, e de repente apareceu Moisés e Elias. E o discípulo fala, Senhor, quer que nós façamos uma cabana para você, uma para Moisés e outra para Elias? E a Bíblia diz, Jesus falou assim, chegou para eles e acalmou eles. No versículo 5 ele fala assim, quando vai descendo do monte, assim, vai e não conte ninguém essa visão. Por que aconteceu aquilo ali? O que Jesus quis dizer para o discípulo ali? Olha, se vocês permanecerem firmes no reino, você viu hoje aqui o céu na terra. Você viu Moisés que morreu vivo. Você viu Elias que foi transfigurado vivo. Você viu meu rosto como o sol, minha veste resplandecente. Vocês viram hoje o céu na terra. Assim vai ser no céu. Assim no céu você vai viver em glória. Assim vai ser no céu. Que mostrar para o discípulo que o céu veio para a terra. Que mostrar para o discípulo que o céu veio para a terra. Então, o homem quer entender essas coisas, naturalmente não vai conseguir entender nunca. Mas naquele dia ali, naquele momento, no monte da transfiguração, o céu, ele veio para a terra. Então, o céu na terra, meu irmão, é o nosso coração. Está voltado para Jesus. Está voltado para Jesus. E a presença de Deus dentro do nosso coração, a gente vai viver
como Jesus ele vivia. Não igual a Jesus, porque ninguém é igual a Jesus. Pode se parecer com Jesus, mas igual a Jesus não tem ninguém. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém consegue ser igual a Jesus. Pode se assemelhar a Jesus, mas ninguém é igual a Jesus. Porque Jesus era sem pecado. Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que Jesus com tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando aquela mulher, a mulher começou a enxugar os pés de Jesus e começou a chorar ali, Jesus não sentiu nada daquilo ali, só sentiu compaixão daquela mulher. Ele viu a dor do coração dela, a sinceridade dela, como que ela estava naquele momento ali. O reino do céu estava ali naquele lugar ali, naquele momento. E o discípulo chegaram para Cristo e falaram: Senhor, vou falar uma coisa para o Senhor. Mostra-nos o teu reino, e isso nos basta. Está lá em Lucas 17, 21. Sabe o que Jesus falou? Sabei que o reino do céu chegou até vós. O reino do céu chegou até vós. Falou: Senhor, mostra-nos o teu reino. Mostra-nos o teu reino. Ele falou: sabei que o reino do céu chegou até vós. Aí o camarada pega Mateus 6,10 e fala assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Por que ele falou isso? Porque o reino tem que continuar sempre vindo. O reino tem que continuar sempre vindo. A presença de Deus tem que continuar sempre vindo. A gente tem que continuar sempre sendo cheio de Deus. Não pode parar. Mas assim, vem o teu reino, para por aí, fica na letra ali, ó. Vem o teu reino. E o versículo que diz, assim, ó: o reino de Deus é chegado até vós. Porque o rei do reino é quem? Jesus. Jesus é o rei do reino. Os judeus estavam esperando um libertador de Roma. Na mente dele, na mente de Judas Iscariote, ele estava querendo o quê? Um libertador para libertar o povo de Israel do poder dos romanos. Mas só que naquela dispensação, Jesus, ele veio para libertar o homem do poder do pecado e da morte. E Judas Iscariote não estava entendendo isso. Fala em Hebreus 2,14, você vai ver. Aquele que tinha o poder da morte, o império da morte, a saber o quê? O diabo. O diabo tinha o poder do império da morte, ele tinha o poder do império do pecado também. Ele tinha esse poder, Satanás. Ele tinha esse poder. Mas quando Jesus, Filho de Deus, homem, que Jesus era homem, ele vai nas partes mais profundas da terra, diz a Bíblia. Vai nas partes mais profundas da terra. E ele vai lá, põe a chave da morte e do inferno. O que acontece? Ele aniquila aquele que tinha o poder da morte e do inferno. Porque até aquele momento ali, o homem estava condenado debaixo do pecado. O homem estava preso debaixo do pecado. E o que aconteceu? Jesus, ele nos libertou do império da morte e do império do pecado. Quando isso acontece, quando a pessoa deixa o reino do céu, em outras palavras, o Espírito Santo de Deus, dominar a sua vida, guiar a sua vida pela palavra. E a palavra do Senhor, quando ela domina a vida da pessoa, entendeu? A vida da pessoa, ela é automaticamente transformada. O inimigo, o que ele faz? Ele domina a mente, mas outra coisa que ele faz, ele domina o corpo e o homem fica preso. O homem fica preso. Mas quando ele deixa o reino do céu entrar no coração dele, a vida dele é transformada. Eu, antes de aceitar Jesus como meu salvador da minha alma, eu tinha 21 anos de idade. Eu era viciado em tudo quanto é jogo eu jogava. Carteado, baralho, dama, dominó, tudo quanto é jogo eu jogava. E de tempo em tempo a gente jogava apostando dinheiro. Estava viciado nas drogas, estava alcoólatra, todo dia eu bebia de segunda a segunda. E aparentemente a pessoa olhava assim, esse camarada, não, só morrendo. Mas o que aconteceu? Quando eu parei de resistir o reino de Deus na minha vida,
ou seja, a presença de Deus, para ele resistir à ordem da palavra do Senhor, e eu me entreguei a Jesus, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Porque a Bíblia diz no Salmo 37, 5. Eu entreguei meu caminho ao Senhor, confiei nele, e o mais ele tem feito, e o mais ele fará. Uma coisa que Deus ele faz quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, que ninguém pode fazer, sabe o que é? É perdoar o nosso pecado. Só ele pode perdoar o nosso pecado. Outra coisa que Deus faz quando a gente para de resistir ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, é escrever o nosso nome no livro da vida. Só ele pode fazer isso. Escrever o nosso nome no livro da vida. Outra coisa que só Deus pode fazer na vida do homem, quando ele entrega o caminho do Senhor, é conceder a ele o que o reino de Deus, através do Espírito Santo, habite dentro dele. E mais ninguém. Só o poder de Deus pode fazer isso. Fazer o reino de Deus habitar dentro do coração do homem. Por que nós estamos vendo essa calamidade? O império das trevas comandando nas drogas, o império das trevas comandando na prostituição, o império das trevas comandando por trás da religião, guiando as pessoas para o abismo eterno, para a perdição eterna, porque o homem tem resistido o reino de Deus no coração dele. Porque se a pessoa tiver o reino de Deus na vida dele, verdadeiramente, a pessoa tem um coração puro. Porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Está falando Espírito Santo. Não está falando Espírito imundo. Espírito Santo. A palavra de Deus é santa. Então o que acontece? A palavra de Deus ela vai, limpa totalmente a pessoa, transforma totalmente a pessoa, e a pessoa ela é liberta. É liberta do império das trevas, do domínio na sua mente, do domínio no corpo, pela qual está preso. Já não vai estar mais. Provérbios 5:22 diz que o homem está preso como se fosse em corda do pecado. Preso como corda do pecado. Aí a palavra de Deus vem, João 8:32 diz: pois sereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vai, corta as cordas do pecado na pessoa. A mente da pessoa está cega. 2 Coríntios 4:4. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O que acontece? Quando a pessoa ela para de resistir ao reino de Deus, o império das trevas ele cai na vida da pessoa, o império das trevas ele cai por terra, e a pessoa ela começa a ter os pensamentos de Jesus, a sua mente começa a ser pautada na vontade de Jesus. A vontade de Jesus é que vai prevalecer na sua vida. Jesus ele vai te guiar em todos os teus caminhos. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer, dorme no maligno, está morto no maligno. Quer dizer, quando o reino de Deus ele entra, a tua mente é renovada, o teu corpo é avivado, o teu coração ele começa a ser escrito uma nova história através da palavra. A Bíblia diz, lá em Ezequiel 11, que Deus vai escrever a palavra na tábua do coração e vai renovar o espírito velho dentro dele, com um espírito novo, e vai tirar o coração de pedra. E vai escrever o mandamento dele no seu coração. Então acontece de dentro para fora, e dentro para fora o reino do céu, ele começa a mudar o teu caráter, começa a mudar a tua vida, começa a transformar a tua vida, e você começa a se parecer com Jesus. Por quê? Não ser igual a ele, porque ninguém é igual a Jesus. Jesus começa a transformar a tua vida. Mas para isso, precisa de você, eu também, deixar Jesus fazer mais obra na nossa vida. Jesus transformar mais a nossa vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Aí você vai ver que na sua casa você vai ter paz, na sua família você vai ter paz, as pessoas vão querer arrumar guerra contigo, mas você é da paz. As pessoas vão se levantar contra você, mas você vai ter o amor de Jesus no teu coração. As pessoas vão querer arrumar confusão com você, mas tu vai deixar esse negócio para lá, porque você entregou a vida para Jesus. Jesus vai te revestir do reino dele na tua vida,
e tudo vai mudar. Tudo vai ser transformado. Por quê? Porque você não está resistindo o reino de Deus na tua vida. Quando a pessoa ela não resiste o reino de Deus na vida, tudo muda. Tudo é transformado. E uma coisa interessante que fica diferenciada da religião, porque a religião ela segue um sistema de padrão deles, não da Bíblia, do que está escrito. Provérbio, no capítulo 15, versículo 24, diz assim, ó: para o sábio, o céu fica para cima, para se livrar do inferno que fica para baixo. Então, o que acontece? Quando Jesus ele veio pregando o evangelho do reino. Amém, irmão? O evangelho do reino. No evangelho de Mateus, a palavra reino de Deus aparece 58 vezes. Reino de Deus. Só tem 2 capítulos que não falam sobre o reino de Deus assim, prontamente. Mas todo ele fala sobre o reino de Deus. Mas você acredita que Jesus ele falou mais sobre o inferno no evangelho de Mateus do que o reino do céu? Eu peguei a minha Bíblia e comecei a marcar a palavra inferno aqui nela todinha, estudando a palavra. E eu fui marcando aqui a palavra inferno na Bíblia. E Jesus, ó, aqui até o capítulo 28 de Mateus, a palavra reino do céu 58 vezes. No capítulo 23, aí 61 vezes. Aí eu fui estudando todinho, 67 vezes. E foi falando aqui o reino do céu 67 vezes. Eu olhei o evangelho todinho, aí foi embora. 71 vezes o reino do céu, 73 vezes, 74 vezes, que não tem tempo, só eu vou dar a referência para você. Já dá 2 dias, a gente não acabou isso aqui. Aí eu parei aqui na 70, 71, 72 vezes. Aí, olha só. O inferno, a palavra inferno, eu parei aqui no capítulo 23, que fala, parei na 60. 60 vezes a palavra inferno. 60 vezes a palavra inferno. Então, e essa palavra aqui, ela ia ficar incompleta se eu falasse para você sobre a resistência do reino de Deus aqui na terra, e não falasse para você, se um homem não se arrepender e não se converter de seu mau caminho, as nações, elas são lançadas no inferno. Está escrito lá no Salmo de número 9, versículo 17. Diz assim, ó: as nações ímpias e os homens ímpios serão lançados no inferno. Ali, inferno ali, não é sepultura, não é 7 palmos debaixo da terra. Ali, inferno ali, não é botar na tumba e selar a boca, não. Ali, inferno ali, é lugar de tormento. Não é sepultura. Não é sepultura. Aí a pessoa fala assim, poxa, depois de uma palavra dessa do reino do céu, que maravilha, agora vem falando do inferno? Tem que falar. Porque Jesus falou. Jesus falou sobre o reino do céu e falou sobre o inferno. Agora você acha que Jesus, ele ia vir aqui na terra, certo? Filipenses 2,6, e sendo em forma de Deus, não era forma de anjo, não era forma de arcanjo, não era forma de Miguel, de serafim, querubim, sendo em forma de Deus, não teve usurpação sobre igual a Deus, mas esvaziou-se mesmo, tomou forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Aí fala aqui, ó, o filho de Maria, ó, pelo que Deus exaltou e deu o nome que é sobre todo nome. Olha Deus agora, a qual o nome de Jesus, todo joelho se probará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Oh, maravilha! Então você vê nesse texto aí a natureza divina, a natureza humana de Jesus. Em Filipenses 2, do 6 ao 11. Então, se Jesus Cristo, ele viesse aqui nessa terra aqui, somente para pregar o evangelho do reino, certo? E as pessoas vivessem do jeito que quisessem, e depois que morresse, acabou, meu irmão. Para que Jesus viria aqui nessa terra? Para que ele viria aqui nessa terra? Certamente que seria uma vinda em vão. Mas a Bíblia diz que Jesus, lá no capítulo
1 Pedro 4, que ele foi lá no inferno e pregou para o espírito em prisões. Olha aí, está escrito na Bíblia, qualquer tradução que você vai ver lá. Novo Mundo, Católica, qualquer tradução que você quiser, está escrito lá. Então Jesus ele veio para nos resgatar. Aquele que havia perdido, vamos falar assim, ó, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, estávamos distanciados de Deus para todo sempre. E agora, na pessoa de Jesus, nós recebemos o reino do céu no nosso coração. Mas quem vem a ter contato com o reino do céu celestial. Só tem contato com o reino do céu quem está ligado no reino de Deus. Só tem contato com o céu, com Deus Todo-Poderoso, quem está ligado com Jesus na pessoa do Espírito Santo. E Paulo deixou bem claro isso. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz e alegria do Espírito Santo. Não resista à presença do Senhor. Não resista o reino do céu na sua vida. Fica firme na presença do Senhor. Porque quando você deixa o reino do céu, ele guiar a sua vida. Quando você deixa Jesus, ele ser a primazia na sua vida, sabe o que acontece? Você é avivado. A vida de Deus ela vai habitar dentro de você. 1 Pedro capítulo 1, 3. O divino Espírito Santo. Ele habita dentro de você. E o Espírito Santo, na palavra, ele vai te guiar em toda a verdade. Em toda a verdade ele vai te guiar. E aí você vai ficar aguardando, como nós estamos aguardando, a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. A igreja que vai participar do arrebatamento. É a igreja que está com as suas vestes brancas, que está com a sua lamparina acesa, a palavra acesa, que está com azeite na botija. A igreja está com azeite na botija. Essa igreja, ela vai subir. Essa igreja, ela vai morar no céu. A igreja que está na santidade com o Senhor, que não se contamina com as coisas que desagradam a Deus, que vive a palavra do Senhor no seu dia a dia. Essa igreja, ela vai ser arrebatada, porque está ligada com o reino de Deus. E o reino dos céus habita dentro do nosso coração. O reino do céu, ele habita dentro do seu coração. Jesus, ele vive dentro da sua vida. Jesus, ele mora dentro de você. Você é a morada do Espírito Santo. E quando a trombeta, ela tocar, quando a trombeta tocar, só vai ouvir o toque da trombeta o crente que está ligado no reino. O crente que vive o reino de Deus. O crente que está ligado na videira, que é Jesus. E tá, os seus ramos estão dando fruto. Tanto fruto interior do Espírito Santo, como fruto exterior. Porque Jesus ele chamou a gente para os dois tipos de fruto no reino. Interior e exterior. O interior são o caráter de Deus em nós. O exterior é tudo aquilo que agrada a Deus. Tudo aquilo que é a vontade de Deus. E a salvação das almas. Deus te abençoe. Fica com essa palavra aí, em nome de Jesus. Uma mensagem do reino de Deus, baseada lá em Mateus capítulo 13, versículo 11. Jesus falou: a eles, a vós, é dado conhecer o mistério do reino, mas a ele não é dado. Então a você é dado conhecer o reino do céu. Mas aquele que não deixou o reino do céu entrar no coração ainda, e vai deixar, o mistério do reino será dado para você também. Você vai entender e vai compreender a palavra do Senhor e a vontade de Deus na tua vida. Você que assistiu esse vídeo até o final, vou fazer uma oração com você assim, ó. Você confessa a Cristo como teu Salvador e como Senhor da tua alma.
e pede perdão a Jesus por todos os teus pecados. Amém? Fica essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus, e compartilha para evangelizar as outras pessoas que não têm tempo de ir na igreja, e através desse vídeo, ensinamento da palavra, a pessoa ela vai ter um encontro com Jesus, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo pela qual assim ela é enviada. Deus abençoe, um abraço aí, fica na paz de Jesus Cristo.